Olá, meus amados. Hoje nós vamos tratar sobre a tentação do Senhor Jesus, baseado no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículos de 1 a 11. Toda pessoa é tentada por alguém ou algo em algum momento da sua vida. Até mesmo Jesus foi tentado. Em Hebreus capítulo 2, versículo 18, Mateus 4, do 1 a 11. Seu exemplo, entretanto, assegura-nos que somos capazes de resistir às tentações. E ao vencermos as tentações, sairemos fortalecidos no Espírito. Agora, o que é tentação? O que é ser tentado? Tentação, meus amados, é uma sedução para pecar, que provém de paixões e desejos humanos, conforme Tiago capítulo 1, versículo 14 vai dizer, e também lá em 1 João capítulo 2, versículo 15 ao 16, onde João vai mostrar para nós em três áreas nas quais nós somos tentados. E tentar é convidar alguém para a prática do mal. Então a tentação é uma solicitação para fazer o crente, você, nós desobedecermos a palavra de Deus, desobedecermos a Deus e satisfazer os desejos da nossa carne. A sedução também pode vir do diabo, que é chamado o tentador. Jesus, depois de ser ungido, de ser batizado, ungido pelo Espírito Santo, Jesus, depois de ser batizado e ungido pelo Espírito Santo, ele foi para o deserto, ele foi guiado pelo Espírito Santo, levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado, para enfrentar Satanás. Saiu da água do batismo para o fogo da provação. E a narrativa aqui de Mateus, capítulo 4, versículo de 1 em diante, começa dizendo o seguinte: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E no Evangelho de Lucas também registra essa tentação de Jesus. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 4 também, versículo 1, diz o seguinte: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Então, meus amados, Jesus ele foi tentado sozinho no deserto durante 40 dias. De modo semelhante, Moisés não teve comida nem bebida no Sinai por 40 dias e 40 noites. Então, Jesus ele passou 40 dias e 40 noites lá no deserto, sem comer e sem beber. E nós podemos dizer, meus amados, que o deserto é algo desesperador. E diz o texto que o deserto é extremamente quente durante o dia e frio durante a noite. Mesmo cercado por feras, num lugar tão hostil e desfavorável, Jesus triunfou sobre o diabo. Mateus descreve os ataques de Satanás sobre Jesus em ordem cronológica. O tentador foi o diabo, diz aqui as Escrituras. Satanás, também chamado de a antiga serpente, o sedutor. E ele tenta, meus amados, para o mal, seduz para o mal. E o seu nome já diz tudo, significa acusador, caluniador. O diabo não é um mito. O diabo é um ser pessoal, não a força ou influência. O tentador não é um mito, é um ser real. Satanás é assassino, ladrão, pai da mentira, enganador, adversário, acusador, homicida, nunca se firmou na verdade. E ainda ele é um anjo caído. Ele é o anjo caído. Ele usa tanto a pressão quanto a sedução. Ele é o arqui-inimigo de Deus e o líder dos demônios. E foi por intermédio de Satanás que o pecado entrou na raça humana, no começo da história da humanidade. Foi o diabo que oprimiu Jó, enganou Davi e fez o apóstolo Pedro cair, negar Jesus 3 vezes. A Bíblia intitula o diabo de homicida, mentiroso, leão que ruge, aquele que é adversário das nossas almas.
nunca dorme, nunca tira as férias, não cochila. A intenção de Satanás, meus amados, na tentação, era levar Jesus a pecar, frustrando assim o plano de redenção de Deus para a humanidade, tentando desqualificar o Messias, o Salvador do mundo. E nas tentações, Jesus ele conseguiu resistir a todas as investidas do maligno. E a tentação de Jesus não procedia de dentro dele, diferente da nossa. Não vinha da sua mente, mas era algo externo, algo fora, vinha de Satanás. Jesus não tinha um íntimo inclinado para o pecado, para os desejos pecaminosos, pois ele nasceu, sem pecado. Foi concebido pelo Espírito Santo no ventre da sua mãe. Jesus em tudo foi semelhante a nós, exceto sem pecado. E como era Deus, não pecou de nenhum modo, quer por ações, quer por palavras, quer por desejos íntimos. Então vamos tratar agora sobre as tentações do Senhor Jesus. E o diabo, tá bom? Ele tentou Jesus de várias formas, de várias maneiras. O inimigo era hostil, pois o diabo não deu trégua para o Filho de Deus. O diabo é persistente. Ele tentou Jesus de diversas formas. E na primeira tentação, meus amados, que se encontra em Mateus capítulo 4, versículo de 1 ao 4, diz assim: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então essa é a primeira tentação do Senhor Jesus. A primeira tentação, meus amados, é transformar pedras em pães. Como príncipe deste mundo, Satanás usa 3 diferentes áreas para tentar Jesus, o Filho de Deus. A primeira área é a concupiscência da carne, ou o desejo da carne, conforme eu já mencionei, em 1 João capítulo 4, versículo 15 até o 17. Então Satanás diz assim: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Cristo tinha ali, meus amados, acabado de ser declarado Filho de Deus. Basta observar no capítulo anterior, capítulo 3, versículo 17. E aqui o diabo tenta-o duvidar disso. Se tu és o Filho de Deus, prove desta maneira, mande que estas pedras se transformem em pães. O diabo ele é muito astuto, muito sagaz, lança dúvida na nossa mente. E é interessante que Satanás não disse: ora, peça ao teu pai para que ele as transforme em pão. E sim, mande que isso seja feito. Teu pai esqueceu de ti. Faça isso por conta própria e não olhe para ele. Satanás disse, meus amados, para Jesus: olha, você é o Filho de Deus. Você merece coisa melhor que isso. O que você está fazendo aqui, nesse deserto horrível? Você é o Filho de Deus. Está sofrendo à toa. Faça um pouco de pão. Sacia sua fome. Você merece. Ele estava dizendo: faça o que quiser. Não dependa de Deus. Faça a tua vontade. Você está com fome? Qual o problema em multiplicar pedras em pães se você está com fome nesse deserto horrível? E a primeira tentação, meus amados, Satanás insinua que havia algo de errado com o amor do Pai, uma vez que seu filho amado estava passando fome. Se és o Filho de Deus, argumenta aqui Satanás, por que passar fome? Podes transformar pedras em pães. Você não tem poder? Então faça isso. É interessante, meus amados, que essa condicional aqui, nesse texto, o sentido aqui é: uma vez que, visto que, já que és filho de Deus,
Satanás aqui ele em si não está duvidando de que Jesus é o Filho de Deus. Mas visto que tu és, eu sei que tu és o Filho de Deus e que tens poder para transformar essas pedras em pães, então faça isso. O diabo não está lançando dúvidas quanto à filiação divina de Jesus, mas está tentando que use os seus poderes sobrenaturais como Filho de Deus, visando o seu próprio proveito. Jesus tinha passado um longo período aí, meus amados, sem se alimentar. O ataque do inimigo foi exatamente em uma área carente de Jesus naquela hora, pois estava faminto. 40 dias sem se alimentar. Qual mal existia? Qual mal existia em Jesus transformar pedras em pães para saciar sua fome? O que Jesus faria? Que ele está com fome, é óbvio. Que tem poder para fazer pedras virarem pães, também parece plausível. Outro elemento complicador é, será que é errado fazer isso? Será que é errado matar a fome? A proposta de Satanás, meus amados, era de Jesus usar seu poder para satisfação pessoal. Ele faria uma coisa certa, mas de modo errado. Ele estava com fome e Satanás o tentou no ponto frágil. Não podemos buscar satisfação pessoal a todo preço. A resposta de Jesus é um exemplo para vencermos, meus amados, a tentação. E ninguém está isento de tentação. Nenhum filho de Deus está isento da tentação. E qual foi a resposta de Jesus ao diabo? Ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. A resposta do Senhor Jesus à tentação de Satanás, citando as Escrituras, citando Deuteronômio capítulo 8, versículo 3. E ao citar Deuteronômio capítulo 8, versículo 3, Jesus está enfatizando a palavra homem. Com o Filho do homem eterno de Deus, tinha o poder de fazer qualquer coisa, mas como filho humilde do homem, tinha autoridade para fazer somente o que era da vontade do Pai. A palavra de Deus estava no coração de Jesus. Isso nos ensina duas coisas. Primeiro, Jesus nos ensina a termos uma correta escala de prioridade. Alimentar a alma primeiro, depois o corpo físico. Segundo, Jesus nos ensina que é importante obedecer a Deus e nunca ao diabo. Em outras palavras, meus amados, Jesus disse, Deus prometeu que cuidaria de mim, por isso confio nessa promessa e jamais usarei meus poderes para violar a promessa dele. Então essa foi a primeira tentação de Jesus, a concupiscência da carne. A segunda tentação, meus amados, é saltar do pináculo do templo. Se encontra em Mateus capítulo 4, versículos 5 ao 7. A cena desta tentação não é o terrível deserto, mas em ambiente religioso e sagrado. E nesse momento aqui, meus amados, o templo, o local sagrado, e Satanás leva Jesus para o local mais alto do templo. Satanás diz o seguinte, se você quiser confiar em Deus, se você crê em Deus, bem, por que não acreditar realmente nele e pular daqui de cabeça para ver se ele realmente cumpre a sua palavra? Essa é a tentação do inimigo. Novamente aqui, meus amados, Satanás está dizendo para Jesus, se você quiser confiar em Deus, se você crê em Deus, bem, por que não acreditar realmente nele e pular daqui de cabeça para ver se ele realmente cumpre com a sua palavra? Então veja aí a sagacidade, né, do inimigo. E Jesus agora ele é tentado na parte mais alta do templo. O diabo quer ver o próprio Jesus, o Filho de Deus, caindo das alturas, sendo que
Na tradição bíblica foi ele quem caiu, lá conforme Apocalipse capítulo 12. Então diz aqui o texto que se és o Filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Versículo 6. Satanás quer que Jesus tente a Deus, isto é, exija da parte de Deus um sinal de que ele cumprirá as suas promessas. Satanás ele convida Jesus a promover um show particular. A ideia aqui era fazer Jesus por uma ocasião espetacular, pular e ser segurado pelos anjos, aparado pelos anjos. Jesus realizou milagres não para diversão, não para o entretenimento das pessoas, mas para indicar quem ele é. O sucesso mundano, meus amados, torna o homem um alvo claro para Satanás. Deus humilha aquele que se exalta. Devemos fugir da busca desenfreada por fama, por aplausos, pelo glamour da multidão. O cumprimento da vontade de Deus em nossas vidas é que deve ser o motivo de sermos conhecidos. Satanás estava tentando Jesus para que tentasse a fidelidade de Deus e atraísse de modo admirável a atenção do público, das pessoas. E é interessante que Satanás ele citou as Escrituras. Ele citou o Salmo 91, versículo 11 e 12. Porém, torcendo o seu sentido, a sua interpretação, o seu significado, usando um versículo fora de contexto. Então, se crê nas Escrituras, pule. Vamos ver se o Pai está mesmo cuidando da sua vida. O diabo ele usa a Bíblia para tentar e não para edificar. Distorce o significado e perverte a sua aplicação. Cita para produzir nos corações dos seres humanos presunção e arrogância e não fé. A palavra de Deus na boca do diabo não é a palavra de Deus, é a palavra do diabo. O diabo é um péssimo intérprete, é um péssimo exegeta das Escrituras. Tem uma frase famosa no meio teológico, no meio acadêmico, que diz o seguinte: texto fora do contexto é pretexto para heresia. E é isso que Satanás faz. O diabo queria que Jesus realizasse um milagre para se exibir. As pessoas gostam de coisas espetaculares, sensacionais. Estão ávidas pelo sobrenatural, por milagres. Jesus refuta o inimigo citando Deuteronômio 6 e 16. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Não desafie a Deus. Existe uma grande diferença entre confiança e provação. Tentamos a Deus quando nos colocamos em situações que o obrigam a intervir de modo miraculoso em nosso favor. Por exemplo, o diabético que se recusa a tomar insulina e diz que Jesus cuidará dele, está tentando o Senhor. Lá no Texas, nos Estados Unidos, tem as igrejas pentecostais que brincam com serpentes venenosas no momento do culto. E eles creem que se for picado pela serpente, Deus vai curá-lo. E alguns morreram sendo picados pelas serpentes. Isso é tentar o Senhor Jesus. Então, Deus ele vai nos proteger, nos guardar, sim, mas também devemos fazer a nossa parte. Então, confiança é totalmente existe uma grande diferença entre confiança e provação. Nós confiamos na proteção do Senhor, mas não devemos prová-lo, tentá-lo. E a última tentação do Senhor Jesus está em Mateus capítulo 4, versículo 8 a 11. E a tentação aqui diz o seguinte: ajoelhar-se e adorar a Satanás. Essa é a sugestão de Satanás para o Senhor Jesus. O diabo ele mostrou a Jesus todos os reinos do mundo, dizendo: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Satanás, meus amados, é o príncipe deste mundo,
é o Deus deste século. O mundo jaz no maligno. E na tentação anterior, na segunda tentação, né, onde o inimigo vai tentar o Senhor Jesus, né, que Jesus pulasse do pináculo do templo, ali é a soberba da vida. É a soberba da vida. O aspecto ali, para que Jesus desse um show e sem soberbecesse, fosse aplaudido, reconhecido pelo público, pela multidão, como o Messias. Nessa terceira tentação aqui, meus amados, o inimigo vai tentar a consciência dos olhos. Ele vai mostrar todos os reinos da terra para Jesus. Daria tudo aquilo ali se Jesus se dobrasse diante dele. E não esqueçamos que Satanás é o príncipe deste mundo, é o Deus deste século, e diz lá em 1 João 5,19 que o mundo jaz no maligno. Então não é à toa que ele oferece isso para o Senhor Jesus. E nessa tentação o diabo revela o seu maior desejo, a sua maior vontade, ser adorado por Jesus. O diabo não está pedindo uma homenagem, mas uma confissão que ele, o diabo, é Deus. E em troca daria todos os reinos da terra ao Senhor Jesus. Satanás apresenta uma proposta a Jesus: todo o poder em troca de adoração. Ele oferece o poder sobre o mundo inteiro, poder sem passar pela cruz. Ele procura dar o que não é dele, oferece o que não tem, promete o que não cumpre, porque a terra não é do diabo, é de Deus, conforme o Salmo 24:1. As promessas de Satanás são promessas vãs, promessas falsas, porque nada pode ser obtido por meio de servir a ele. Ele é um enganador. Jesus sabia que teria de sofrer e de morrer antes de entrar na sua glória. Se tivesse prostrado e adorado Satanás apenas uma vez, teria frustrado toda a glória sem qualquer sofrimento. O diabo ele propõe a Jesus a glória sem a cruz, a exaltação sem renúncia, o sucesso sem obediência, meus amados. E é isso também que o mundo oferece para as pessoas. E o diabo tira os seus disfarces e reivindica a adoração, mas o Senhor Jesus golpeia com a palavra do Espírito, dizendo a este inimigo, dizendo a Satanás: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E ponto final. Aqui Cristo está citando e parafraseando Deuteronômio 6, versículo 13 ao 14. E mais uma vez a passagem está relacionada às experiências de Israel no deserto. Tal como eles, Cristo foi levado para o deserto para ser tentado. Diferentemente do povo de Israel, Israel cedeu às tentações, murmurou contra o Senhor. Jesus ele resistiu a todos os aspectos do teste das tentações do maligno. Portanto, meus amados, a gente observa que Satanás foi derrotado e Jesus vai derrotar o inimigo citando a Bíblia e resistindo às tentações. E a gente observa que, além de citar o primeiro mandamento, que estabelece o único que é digno de receber adoração, que é Deus, Jesus também acrescenta o imperativo para Satanás, que é a expressão: retira-te ou vai-te, Satanás, embora. O diabo precisou obedecer a ordem de Jesus e se retirou, foi embora. Derrotado, Satanás saiu de fininho, mas não deixou de tentar Jesus, como Lucas capítulo 4, versículo 13, deixa claro: passadas que foram as tentações de toda sorte, apartou-se dele o diabo até momento oportuno. Concluindo aqui, meus amados, finalizando, Jesus venceu a tentação usando 3 armas, e que estas armas estão à nossa disposição: a oração. Nenhum dos evangelhos, porém, se refere à oração.
Pressupomos, entretanto, que Jesus estava jejuando. E o jejum envolve oração. E Jesus, outra arma que Jesus usou foi a palavra de Deus. A palavra de Deus foi a arma usada por Jesus para rebater as 3 tentações do diabo. Jesus disse: está escrito, está nas Sagradas Escrituras. E outra arma que Jesus usou foi o poder do Espírito Santo. Diz o texto que Jesus não somente foi batizado, mas também foi ungido pelo Espírito Santo. Jesus, ele não abriu mão do poder do Espírito Santo. Ele estava cheio do Espírito Santo e foi guiado pelo mesmo para o deserto para ser tentado. Essas armas, meus amados, utilizadas por Jesus são as mesmas que estão à nossa disposição, são as mesmas que devemos utilizar hoje. E quais são as lições que nós podemos tirar para a nossa vida da tentação do Senhor Jesus? Nós temos aqui algumas lições para a nossa vida, tá bom? A primeira: todo cristão deve esperar tempos de prova. Deus nos prova, Satanás nos tenta. Satanás busca nos destruir, Deus, ele busca nos edificar. Todo cristão deve estar atento aos diversos métodos do acusador. Satanás usa diversas estratégias para tentar. Devemos ficar atentos às ciladas do diabo. Ele conhece os nossos pontos fracos e fortes e explora ambos. Terceira lição para a nossa vida, meus amados, é que todo cristão deve buscar em Jesus exemplo e socorro na hora das tentações, nas horas das provações. Jesus foi tentado em todas as coisas, em todas as áreas, a nossa semelhança. Por isso ele pode nos atender e nos socorrer. É isso que a Bíblia nos ensina. Todo cristão precisa compreender que Deus não nos permite ser provados além das nossas forças, conforme Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Então todo cristão precisa compreender e entender que Deus não nos permite ser tentados, provados além das nossas forças, além das nossas capacidades. E por último, todo cristão precisa resistir ao diabo. É nossa tarefa, é nosso dever resistir ao diabo. Devemos também seguir as orientações de Jesus, lá em Mateus 26 e 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. De semelhante modo, Tiago nos exorta lá em Tiago capítulo 4, versículo 7. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Que Deus nos abençoe e fique na paz do Senhor Jesus. Amém?